Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Conto contigo para que juntos nós possamos desvendar mistérios, questões e curiosidades relacionadas com a Bíblia. Vamos lá? E a curiosidade de hoje é: quem Deus procura? Vamos ver? Bem, a curiosidade de hoje é bastante interessante, porque na verdade, de certa forma ou de outra, todos nós procuramos Deus. Mas Deus também procura algumas determinadas pessoas que têm umas características específicas. Vamos desvendar essa curiosidade? Vamos! Bem, então, na Bíblia nós podemos encontrar algumas passagens em que nós podemos encontrar versículos que possam fundamentar ou esclarecer essa curiosidade. Como, por exemplo, Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então aqui nós já vimos que Deus procura estas pessoas que têm estas características específicas. Deus procura os fiéis, os verdadeiros adoradores. Deus procura e Deus ama. Também em Provérbios diz: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Então Deus ama aqueles que o amam. Deus procura, Deus ama essas pessoas com essas características. Deus ama a quem dá com alegria, ou seja, quem faz a obra com alegria. Jesus também disse que aquele que me ama, o meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Então, aqui nós podemos encontrar que Deus procura os fiéis da terra, Deus procura os verdadeiros adoradores, Deus ama aqueles que o amam, Deus ama a quem dá ou quem faz a obra com alegria, Deus ama aquele que ama o seu filho. Como Jesus disse, aquele que me ama, o meu Pai o amará. Então, quando nós amamos a Jesus, Deus nos amará. Então, aqui nós podemos encontrar que Deus procura algumas pessoas com algumas características específicas que nós podemos acabar agora de analisar. Em Salmos 24, nós também encontramos a seguinte frase: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então Deus responde logo a seguir: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, quem estará na presença de Deus, visto que Deus é santo? Então Deus, ele responde indicando quais são os requisitos e as características necessárias e específicas que Deus requer das pessoas que se aproximam dele para permanecer na sua presença que é santa. Então Deus diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, essas características específicas Deus vai requerer de a pessoa que queira estar junto de Deus, que queira estar na presença de Deus. Deus vai, ou seja, abrir, não é, o seu favor sobre essas pessoas que se disponibilizam a purificar o seu coração, a limpar o seu coração, a sua vida, para que assim nós possamos estar mais perto de Deus. E até porque em Mateus 18, Deus também diz que se não nos tornarmos humildes como crianças, de modo algum entraremos no reino dos céus. Então Deus também vai procurar essas pessoas com essas características específicas que têm um coração humilde como o de uma criança. Ou seja, um coração limpo, um coração puro, um coração humilde como de uma criança, que Deus procura. Deus procura essas características específicas em nós, nas pessoas. Quando Jesus esteve na Terra, Deus também procurou pessoas com algumas características específicas para revelar os seus mistérios. Como também nós podemos encontrar em Mateus 11, versículo 25, que diz: Jesus orou ao Pai dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Então, queria dizer aqui, pequeninos, não quer dizer que Deus esteja a menosprezar-nos ou a diminuir-nos, mas fala do nosso coração simples, do nosso coração humilde. Como uma criança, nosso coração puro e limpo é quem Deus vai revelar os seus mistérios. E Deus oculta estas coisas aos sábios, aos entendidos, quer dizer, aqui aqueles que se acham, que sabem, que entendem as coisas melhor do que ninguém e que são melhores e superiores aos outros. Deus vai ocultar os seus mistérios a essas pessoas e vai revelar a essas pessoas com essas características específicas que Deus procura. Até porque Deus diz que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ainda que o Senhor seja excelso, Ele atenta para o humilde. Então, também mais uma característica que Deus procura nas pessoas, que é os humildes. Deus dá graça aos humildes, Ele é excelso e pela sua grandeza, ainda assim, o Senhor olha, atenta e dá graça aos humildes. Em Provérbios 11:20, nós também encontramos mais algumas características específicas que Deus procura nas pessoas, ou seja, Deus diz assim: o Senhor se deleita naqueles que são perfeitos em seu caminho. E em Provérbios 12 também, o Senhor se deleita nos que agem fielmente, ou seja, o Senhor se deleita, Ele tem prazer, tem satisfação e contentamento nessas pessoas. Então, Deus procura pessoas com características específicas. E aqui Deus diz que tem prazer e se deleita nessas pessoas que são perfeitas em seu caminho. Não quer dizer que nós somos infalíveis ou que nunca vamos falhar e que vamos ser perfeitos em tudo, mas que desejamos fazer as coisas certas, as coisas que agradam aos olhos de Deus. Então Deus se deleita, Deus tem prazer, Deus procura essas pessoas que têm essas características específicas que agradam a Deus, que fazem o Senhor se deleitar, ter prazer, satisfação e contentamento. Naquelas pessoas que desejam fazer o que é certo, são perfeitos no seu caminho e agem fielmente. Lá está, o Senhor procura os fiéis da terra, aqueles que procuram fazer o que é justo, o que é verdadeiro, o que é fiel, que agrada a Deus. Então, Deus procura pessoas com algumas características específicas. Deus ama, Deus procura humildes, Deus procura os fiéis, os verdadeiros adoradores, os limpos e puros como o coração de uma criança. Já também em Jó nós podemos ver que Deus se agradava da conduta e do procedimento, do estilo de vida de Jó, que ele era reto, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. Então essas características Deus também procura, como ele se agradou no seu servo Jó. Deus procura essas características nas pessoas. Então hoje podemos desvendar essa curiosidade que Deus procura pessoas com certas e determinadas características específicas. E assim desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!